dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para a educação pública, tanto para os profissionais quanto para os usuários, né? Os alunos, pais e mães de alunos, que é a questão do Fundeb. Para isso, nós convidamos o professor Gilderley Soares, ele que é responsável pela pasta de formação política e sindical do SINT-RN. Bom dia, Gilderley. Bom dia, Leilton. É um prazer estar aqui dialogando com todos os telespectadores deste programa, e em especial os educadores, educadoras e todos os demais profissionais da educação aqui do nosso estado. Então, é sempre extremamente importante a gente lembrar, né, qual é o papel do Fundeb, qual a importância do Fundeb para a educação pública, e aí queria que você falasse dessa importância, não só para o profissional, mas também para o aluno, para o pai e a mãe do aluno. Então, Leilton, assim, esse debate do Fundeb é uma pena que ele esteja ocorrendo em meio a essa pandemia que nós estamos enfrentando no nosso país, que infelizmente já levou milhares de vidas de brasileiros e brasileiras. Então, de certa forma, ela está escamoteando um pouco esse debate tão importante que é o debate sobre o Fundeb. Cerca de 85% dos nossos estudantes da educação básica são das redes municipais e das redes estaduais. Os outros 15% são da educação privada ou então dos IEFs, né? Como nós temos o IFRN aqui. Isso corresponde a cerca de 40 milhões de alunos matriculados, né? Uma grande parcela da população brasileira. Então, o Fundeb, ele cumpre um papel fundamental porque ele ajuda a diminuir as desigualdades que nós temos dentro da educação. Vou te dar um exemplo. O que é gasto com um aluno em um mês num instituto federal é gasto um ano em um aluno da rede pública e da rede municipal. Então, existem distorções de investimento muito grande na educação e o Fundeb veio para diminuir essa desigualdade. É por isso que ele é tão importante para que nós possamos ter uma educação pública, uma educação básica de qualidade. E aí o fundo tem um prazo de validade, né? E agora está se propondo uma reformulação, né? Isso, como é que está essa tramitação, Gilderley? Isso, Leilton. O Fundeb, quando ele foi criado, ele previa a sua existência até o ano de 2020, ou seja, ele encerra no dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, deste ano. Então, houve toda a mobilização da sociedade para que nós pudéssemos ter um Fundeb, ter um fundo que financiasse a educação básica do país permanente, constitucionalizado. Então, foi criada uma PEC, a PEC número 15 de 2005, que torna o Fundeb permanente. Essa PEC já foi feito um relatório, a relatora da PEC é a professora Dorinha Seabra, que é deputada federal pelo estado de Tocantins, e ela está apenas aguardando ser colocada em votação no plenário da Câmara Federal. Em reunião com os líderes de partidos políticos que compõem o Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que colocaria em votação nos próximos 15 dias essa PEC. Então, o que nós temos que fazer é cobrar que ele cumpra esse acordo e que seja votado nos próximos 15 dias, né, a PEC que torna o Fundeb constitucional e permanente. Importante isso, né? Porque se é uma política de governo, todo governo que chega lá muda, tira, diminui, reduz, né, que na maioria das vezes a tendência é essa. Se for uma política de Estado, isso se torna mais permanente, né? Dá uma segurança maior para a educação, não é isso? Exatamente, Leilton. Tornar não uma política de governo, mas uma política de Estado. Como eu te disse, durante esses anos de existência do Fundeb, ele conseguiu diminuir um pouco as distorções de financiamento das nossas escolas. Porém, não foi o suficiente. Por isso, nós precisamos não só aprovar um Fundeb permanente, mas, sobretudo, fazer com que ele seja um Fundeb mais robusto, que traga novas receitas, que amplie as receitas para que possa estar melhorando a nossa educação, que tem distorções históricas que não é de agora. Um dado interessante é que o Fundeb tem tudo a ver com o piso salarial dos professores e professoras, não é isso? Então, assim, a aprovação dele implica diretamente na questão salarial e na satisfação do profissional da educação pública, não é isso? Isso, exatamente. Inclusive, a proposta das entidades que lutam pela educação defende que
o atual Fundeb, como ele está, 60% do fundo é destinado para pagamento de profissionais da educação. Nós defendemos 80%. O aluno, né, e a aluna, ela teria algum benefício com essa aprovação dessa lei no formato que os profissionais da educação estão defendendo, Gilderley? Sim, com certeza. Nós temos divergências regionais, né, no nosso país, e, sobretudo, isso reflete também na educação. Então, nós temos estados que têm uma capacidade de arrecadação maior, nós temos cidades que têm uma capacidade de arrecadação maior, isso influencia na capacidade de investimento na sua educação. Então, os alunos daquelas cidades, daqueles estados que têm uma capacidade de arrecadação menor, sem o Fundeb, vão ficar completamente, né, sem ter um acesso, sem ter condições de ter um acesso a uma educação pública de qualidade. Então, por isso que o Fundeb cumpre esse papel fundamental de criar as condições para que o estudante, independente da região do país que ele mora, que ele reside, da cidade que ele reside, ele tem as mesmas condições educacionais que estudantes de outra região. Então, o Fundeb vem para tentar e tratar de forma igualitária as nossas distorções que nós temos. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. A Prefeitura do Natal deve muito aos educadores. Deve os direitos funcionais desde 2015. Deve aos aposentados os retroativos de 2017 e 2018. Deve o reajuste do piso de 12,84% para ativos e aposentados desde janeiro deste ano. E agora está devendo uma proposta decente para quitar essas dívidas. Senhor Prefeito, a pandemia impede as aglomerações, não o diálogo. Negociação já. SINTRN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando sobre a importância do Fundeb com o diretor do SINTRN, professor Gilderley Soares. Gilderley, hoje, né, o estado do Rio Grande do Norte, os municípios estão enfrentando sérias dificuldades para o pagamento do reajuste do piso salarial. Né? O governo do estado fez uma proposta que foi acordada com a categoria, mas não era o objetivo do SINT, não era o que a categoria esperava. O município de Natal está aí adiando a conversa com o sindicato, né? Tentando de todas as formas fazer com que o sindicato esqueça isso daí, o sindicato insistindo pelo pagamento do reajuste do piso, né? Numa luta ferrenha para que o prefeito apresente alguma proposta e no bojo de tudo isso está o problema do financiamento da educação, né? Claro, falta prioridade em vários governos para pagar, falta, mas sempre a desculpa da falta de como financiar esse pagamento. E o Fundeb iria dar um alívio, né, se ele se apresenta no formato que tem, inclusive para que se diminua a necessidade, por exemplo, de greves, né, das constantes greves na educação pública, né, por falta de pagamento. Você acha que o Fundeb realmente poderia ajudar a diminuir essas tensões aí no pagamento dos direitos dos profissionais de educação? Com certeza, Leuto. Em primeiro lugar, que o piso salarial dos professores, dos trabalhadores de educação, é uma lei. Tem que ser cumprida independente das condições que cada município tenha. Então, a dificuldade financeira, às vezes, se torna um álibi dos gestores para estar não querendo cumprir a lei. Né? Nós entendemos as dificuldades, seja nas diferentes esferas dos entes federativos, mas cabe a nós cobrar que seja cumprido o piso independente dessas coisas. Em segundo lugar, claro que sim. Veja, 80% das cidades brasileiras não teriam condições de pagar o salário de seus trabalhadores de educação se não fosse o Fundeb, né? Então, se o Fundeb não for renovado, não for tornado permanente, a educação entrará em colapso, né? Por isso que é tão fundamental aprovar o Fundeb. E quem vai sofrer principalmente são os trabalhadores da educação em relação a isso. Por isso que nós defendemos que, além da aprovação do Fundeb, seja ampliado de 60%
os recursos usados do Fundeb para o pagamento de folha salarial para 80%. Qual seria o cenário, pelo que você já disse aí, claro, se o Fundeb não for aprovado, né, se for extinto, isso é desastroso para a educação. Eu gostaria que você traçasse um cenário aí, no caso da não aprovação desse fundo. O que aconteceria com a educação, Gilderley? Primeiro, a questão do atraso, da dificuldade que os gestores terão de pagar o salário dos servidores de educação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós teríamos escolas cada vez mais entrando em colapso. Faltaria material, já que 40% dos recursos do Fundeb são gastos para a manutenção dessas escolas, né? E, em terceiro ponto, a qualidade da educação. Se nós não temos profissionais valorizados, pagos em dia corretamente, e não temos escola com estrutura adequada para o ensino-aprendizagem, isso vai refletir na aprendizagem dos alunos. Como é que está a mobilização pela aprovação do Fundeb no modelo defendido pelas entidades de defesa da educação? Então, Leito, desde 2008, né, a CNTE e os sindicatos que são filiados à CNTE têm implementado muitas campanhas de mobilização, né, pela renovação do Fundeb e por tornar ele permanente. Em novembro do ano passado, inclusive, a CNTE convocou um Dia Nacional de Mobilização em defesa do Fundeb. Esse ano já foram feitas várias mobilizações, né, movimentações junto aos deputados de diferentes estados da federação, visando conscientizar que fosse cobrado colocar em pauta a PEC que cria o novo Fundeb. Então, está tendo ampla mobilização da sociedade, né, não só dos sindicatos, mas de todas as entidades que lutam pela educação pública de qualidade, visando a aprovação do novo Fundeb. Cabe a nós do Sint, nesse momento agora, cobrar o acordo que o Rodrigo Maia disse que prometeu colocar em votação nos próximos 15 dias, cobrar que ele cumpra esse acordo, que ele coloque em votação essa PEC do novo Fundeb e também cobrar aos nossos parlamentares aqui do Estado que votem favorável à criação do Fundeb. E não só isso, Leito, também nós devemos cobrar que sejam feitas melhorias no projeto de lei. Tem algumas questões que estão colocadas lá que nós discordamos e queremos fazer ajustes. A luta que mais aparece, até por causa da quantidade e pela presença maior nas ações do sindicato, é a luta dos educadores, né? Mas o sindicato também tem uma luta constante, né, em defesa do segmento dos aposentados, do segmento dos funcionários da educação. Em que a defesa do Fundeb influencia, né, nessa luta dos aposentados e dos funcionários e funcionárias da educação, Gilderley? Então, Leilton, 2 pontos você citou, a questão dos demais funcionários da educação e a questão dos aposentados. Nós defendemos que na proposta do Fundeb seja incluído que, além de pagar os trabalhadores ativos de educação, também os recursos do Fundeb sejam permitidos pagar os aposentados. É uma defesa que nós, que somos de entidades de classe da educação, defendemos. E o segundo ponto é defender que os trabalhadores da educação que não são do magistério também tenham acesso a recursos do Fundeb para o seu plano de carreira e salário, para o seu piso de carreira, não só os trabalhadores do magistério. Hoje o Fundeb contempla somente o piso dos trabalhadores do magistério. Nós queremos expandir isso para as demais categorias da educação. Ok, nós conversamos aqui com Gilderley Soares, diretor de Formação Política e Sindical do Sint-RN. Gilderley, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Foi um prazer, Leilton. Espero que esse debate tenha sido proveitoso para todos os trabalhadores da educação aqui no estado do Rio Grande do Norte, os alunos, os estudantes, os pais de alunos, e que, sobretudo, nós possamos estar nos próximos dias aí cobrando que a PEC do novo Fundeb seja aprovada na Câmara dos Deputados. E o programa Chaclasse TV de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado por sua participação, por sua audiência, e até o próximo domingo com mais um programa do Sint-RN em defesa da educação. E lembre-se, se puder, fique em casa.